Macaco. A palavra ecoou no silêncio tenso. Todos os olhares se voltaram para o agente que a tinha acabado de dizer. Com um sorriso de escárnio no rosto, o agente Brad Halstead encostou-se ao seu carro patrulha, de braços cruzados, como se desafiasse o homem à sua frente a responder. O homem a quem se dirigia era alto e composto. Os seus olhos escuros atravessavam o insulto como uma lâmina. O seu fato feito à medida e os seus sapatos polidos destacavam-se na rua movimentada. Ele estava claramente fora de lugar, mas não pelas razões que Brad supunha. "Acabaste de me chamar macaco?" perguntou o homem calmamente, embora houvesse aço na sua voz. "Eu chamei!" Brad zombou, a mão roçando o coldre no quadril, como se lembrasse a todos quem detinha o poder. "O que é que vais fazer quanto a isso?" O homem não respondeu de imediato. Deixou que o silêncio se prolongasse, o peso dele a pressionar a multidão que crescia. Então, ele deu um único passo à frente, seu olhar firme e inabalável. "Tu não sabes mesmo quem eu sou, pois não?" Brad riu. O som era tão áspero quanto unhas num quadro negro. "Deveria saber? O quê? És algum advogado importante? Achas que o teu fato elegante me assusta?" O homem inclinou ligeiramente a cabeça, um sorriso pequeno, quase imperceptível, brincando nos seus lábios. Mas antes que ele pudesse responder, uma voz penetrante rompeu a tensão. Brad, outro agente mais novo e claramente desconfortável, aproximou-se a correr com o rosto pálido. "Talvez devesses calar-te, novato", disse Brad, silenciando o seu colega. A sua bravata era tão alta quanto frágil. Ele se virou para o homem. "Vá lá, diz o que tens a dizer e depois desaparece da minha frente." O homem aproximou-se mais um passo. A multidão murmurava em antecipação. Era como se a rua inteira estivesse a suster a respiração, à espera que o outro sapato caísse. "Digamos apenas que", disse ele calmamente, a sua voz carregada apesar da sua suavidade, "me vais voltar a ver muito em breve." O suspense pairava no ar enquanto a cena congelava, como uma gravidade do que estava a acontecer ainda não totalmente percebida, mas estava longe de terminar. Mais cedo naquele dia, as coisas tinham sido diferentes. Começou com o novo chefe da polícia, Daniel Carter, a entrar no seu gabinete pela primeira vez. Daniel era um homem íntegro e de intelecto afiado, mas também não era alheio às batalhas difíceis que acompanhavam a sua identidade. Aos 42 anos, tinha subido na hierarquia, não porque fosse fácil, mas porque se recusava a ser definido pelos obstáculos no seu caminho. A esquadra da polícia fervilhava de atividade quando ele chegou. Os agentes estavam curiosos acerca do seu novo chefe, mas nem toda a curiosidade era positiva. Alguns deram-lhe as boas-vindas, enquanto outros sussurravam nas suas costas. Ele notou os olhares, as sobrancelhas levantadas e o julgamento nos olhos deles. Percorreu os corredores com uma confiança fácil, parando para se apresentar a qualquer pessoa que se cruzasse no seu caminho. Apesar dos sussurros, ele deixou claro que estava aqui para liderar, não para ser apreciado. Brad Halstead não estava na esquadra nessa manhã. Se estivesse, talvez as coisas tivessem corrido de forma diferente. Mas Brad, um agente experiente com reputação de ultrapassar os limites, estava em patrulha. Ele sempre foi barulhento, impetuoso e desdenhava de tudo o que não entendia. A notícia de que um homem negro assumiria o cargo de chefe tinha-o incomodado, embora ainda não tivesse tido oportunidade de expressar a sua opinião. Daniel passou a manhã a instalar-se no seu gabinete e a reunir-se com o pessoal-chave. Rapidamente, percebeu quem estava disposto a trabalhar com ele e quem precisaria de ser convencido. A tensão era palpável, mas ele não se deixou abater. Já tinha lidado com coisas piores antes. À hora do almoço, Daniel decidiu sair para fazer uma pausa. Adorava passear pelos bairros, sentir as comunidades que servia.
Lembrava-se por que é que tinha aceitado o trabalho em primeiro lugar. Foi nessa altura que se cruzou com Brad. Brad tinha mandado parar um carro por uma infração menor, mas a situação tinha se agravado. A condutora, uma jovem mulher negra, estava visivelmente abalada, enquanto Brad a interrogava, com um tom de desdém. Daniel observava à distância, com os seus instintos a entrarem em ação. Aproximou-se calmamente, com a intenção de desanuviar a situação. "Há algum problema aqui?" Daniel perguntou com a voz firme. Brad mal olhou para ele. "Vamos embora. Assunto de polícia." "Eu sei", disse Daniel, aproximando-se. "Eu perguntei se havia algum problema." Brad finalmente virou-se para encará-lo, sua expressão endurecendo. Ele não reconheceu Daniel, e o terno o deixou desconcertado. "Quem raio é você?" Daniel ignorou a pergunta e dirigiu-se ao motorista. "Está bem, minha senhora?" A mulher acenou hesitantemente com a cabeça, com os olhos a passar entre os dois homens. Brad, irritado, pôs-se à frente de Daniel, bloqueando-lhe a visão. "Eu disse-te para te afastares", disse Brad com a voz mais alta. "Estás a interferir com um agente." "Não", disse Daniel calmamente. "Estou apenas a observar." "Observando, hein?" Brad sorriu. "És um desses tipos de justiça social? Estás aqui para brincar AOS Heróis?" Daniel não mordeu a isca. "Estou aqui para garantir que toda a gente é tratada de forma justa." O sorriso de Brad transformou-se numa careta. "Oh, estou a ver o que isto é. Outro macaco a meter o nariz onde não é chamado." As palavras pairaram no ar, chocando todos os que estavam por perto. Por um momento, até Brad pareceu aperceber-se de que tinha ultrapassado os limites. Mas em vez de recuar, dobrou o tom, a sua bravata mascarando o seu mal-estar. Daniel não reagiu de imediato. Ficou ali parado, com uma expressão ilegível, como se estivesse a pesar as suas opções. Depois, lentamente, pegou no telemóvel e começou a escrever. "O que estás a fazer?" perguntou Brad num tom defensivo. Daniel não respondeu. Limitou-se a guardar o telemóvel no bolso e sorriu levemente. "Como eu disse, vais voltar a ver-me." A cena foi se acalmando à medida que Daniel se afastava, com o seu comportamento calmo a contrastar fortemente com a tensão borbulhante que deixava para trás. A multidão começou a dispersar-se, murmurando sobre o que tinham acabado de testemunhar. Brad ficou parado no local furioso. Ele odiava sentir-se fora de controle, e aquele estranho, fosse ele quem fosse, tinha conseguido tirar-lhe o seu habitual ar de autoridade com apenas algumas palavras. "Que raio foi aquilo?" Brad resmungou, virando-se para o seu parceiro novato, o agente Jacobs. Jacobs hesitou, olhando nervosamente em volta. Talvez devesses deixar passar esta, Brad. Aquele tipo não parecia ser alguém com quem se possa meter." Brad zombou. "Oh, vá lá. É só mais um fala-barato a tentar fazer uma cena. Viste o fato dele? Aposto que é um aspirante a advogado ativista. Ele vai chorar para a imprensa dizendo que eu fiz um perfil dele ou algo assim. São todos iguais." Jacobs não respondeu. Só estava na polícia há 6 meses e sabia que não devia desafiar Brad diretamente, mas havia qualquer coisa no homem de fato que não lhe assentava bem. Havia um ar de autoridade em torno dele que não combinava com a suposição desdenhosa de Brad. Entretanto, Daniel regressou ao seu carro, ainda estacionado a alguns quarteirões de distância. Ele deslizou para o banco do motorista e respirou fundo, permitindo-se um momento para processar o que tinha acabado de acontecer. Não estava surpreendido com o comportamento de Brad. Já o tinha visto demasiadas vezes, mas isso não o tornava mais fácil de engolir. Puxou do telemóvel e percorreu os seus contactos, selecionando um número marcado com uma estrela. Depois de alguns toques, uma voz atendeu. "Chefe Carter", disse a voz, calorosa e profissional. "Como é que está a correr o primeiro dia?" "Muito bem", respondeu Daniel secamente. "Preciso que me arranje uns ficheiros." "Claro", disse a voz.
O que é que precisa? O agente Brad Halstead, disse Daniel. Quero tudo. Registros pessoais, histórico de queixas, avaliações de desempenho, tudo. Houve uma pausa no outro lado da linha. Entendido. Procura alguma coisa específica? Acabei de ter uma pequena interação com ele, disse Daniel, escolhendo as palavras com cuidado. Digamos que ele precisa de um exame mais minucioso. Entendi, respondeu a voz. Ligo-te em breve. Daniel terminou a chamada e ficou a olhar pela janela por um momento. Não estava zangado? Ainda não. Aprendera há muito tempo a canalizar as suas emoções para a ação, mas sabia que esta não seria a última vez que Brad passaria dos limites, e da próxima vez, as consequências seriam muito mais graves. De volta à esquadra, Brad entrou como se nada tivesse acontecido. Bateu com a mão no ombro de Jacob enquanto atravessavam as portas. Relaxa, novato, disse ele sorrindo. Já faço isto há anos. Tipos como aquele não me assustam. Jacobs não respondeu, mas o seu silêncio não perturbou Brad. Ele já estava a analisar a sala à procura de alguém a quem se pudesse gabar. Ele viu um grupo de policiais perto da sala de descanso e se aproximou. Vocês deviam ter visto, disse Brad em voz alta, chamando a atenção deles. Um tipo importante, de fato, tentou dizer-me como fazer o meu trabalho. Pensou que me podia intimidar ou algo do gênero. Os outros riram-se, embora alguns tenham trocado olhares desconfortáveis. A reputação de Brad precedia-o, e nem toda a gente era fã dele. Mesmo assim, ninguém se atreveu a chamá-lo à atenção. Enquanto Brad se deliciava com a atenção, a atmosfera da estação mudou. Daniel tinha regressado, desta vez vestido com o seu uniforme completo. O seu distintivo brilhava sob as luzes fluorescentes, e a sua presença impunha respeito imediato. Os agentes pararam a meio de uma conversa quando ele passou pela sala. Alguns endireitavam a postura, outros ocupavam-se rapidamente com a papelada. O ar estava cheio de curiosidade e apreensão. Brad não reparou nele ao princípio. Estava demasiado ocupado a contar à sua audiência os pormenores exagerados do encontro, mas quando Daniel se aproximou do grupo, a sala ficou em silêncio. Agente Halstead, disse Daniel com firmeza. Brad virou-se, o seu sorriso desvaneceu-se quando registrou quem estava a falar com ele. A confusão era evidente, mas ele rapidamente a disfarçou com a sua bravata habitual. Sim, quem está a perguntar? Disse Brad, com o seu tom ainda carregado de desafio. Daniel não respondeu de imediato. Deixou que o peso do momento se instalasse, o seu olhar firme e inabalável. Finalmente, ele estendeu a mão. Chefe Daniel Carter, disse ele, sua voz calma, mas firme. Creio que já nos conhecemos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. O sorriso de Brad vacilou, substituído por um lampejo de incerteza. Ele olhou para Daniel, a sua mente a tentar processar o que tinha acabado de ouvir. Espera, disse Brad lentamente, com a sua bravata a ceder. És o novo chefe? Daniel não respondeu. Não precisava de o fazer. A verdade pairava no ar, inegável e inescapável. A sala fervilhava de tensão enquanto todos observavam a reação de Brad. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O seu rosto ficou um pouco mais pálido quando se apercebeu. Daniel inclinou-se ligeiramente, a sua voz suficientemente baixa para que apenas Brad a ouvisse. Falamos mais tarde, disse ele, o seu tom não deixando espaço para discussões. Ele endireitou-se e dirigiu-se à sala. Continuem, disse ele, a sua voz comandando, mas não dura. Enquanto ele se afastava, o burburinho da conversa foi retomado lentamente, embora mais silencioso do que antes. Brad permaneceu congelado no lugar, sua mente cambaleando. A sua bravata tinha desaparecido, substituída por uma sensação de afundamento nas suas entranhas. Horas depois, Brad estava sentado no vestiário, olhando para as mãos. Ele tinha conseguido evitar Daniel pelo resto do dia.
mas sabia que a conversa deles era inevitável. A sua mente estava cheia de desculpas, justificações e negações, mas nenhuma delas parecia convincente. A porta abriu-se com um rangido e Brad ficou tenso. Não precisou de olhar para cima para saber quem tinha entrado. "Agente Halstead", disse Daniel, o seu tom calmo, mas inflexível. Brad olhou para cima. A sua expressão era uma mistura de culpa e desafio. "Chefe", disse ele, forçando a palavra a sair. Daniel sentou-se no banco em frente a ele, com a postura relaxada, mas com os olhos atentos. "Precisamos de falar." Brad engoliu com força. A sua confiança habitual não se encontrava em lado nenhum. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com palavras não ditas. Então, Daniel inclinou-se ligeiramente para a frente, o seu olhar penetrante. "Diz-me, Brad", disse ele calmamente, "chama sempre macacos às pessoas ou hoje foi especial?" A pergunta pairou no ar, e o rosto de Brad ardeu de vergonha. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Antes que ele pudesse reunir os seus pensamentos, o telemóvel de Daniel tocou. Ele olhou para o ecrã e levantou-se com uma expressão ilegível. "Tenha uma boa noite, agente Halstead", disse Daniel, com a voz carregada de um tom de aviso. "Amanhã terminamos esta conversa." Com isso, ele saiu, deixando Brad sozinho no silêncio do vestiário, o peso de suas ações finalmente começando a afundar. Na manhã seguinte, Brad acordou de mau humor. O sono tinha-lhe escapado, e a sua mente agitava-se com frustração e mal-estar. Ele disse a si mesmo que lidaria com qualquer conversa que o novo chefe tivesse planeado, mas no fundo não conseguia deixar de sentir que a situação estava a fugir ao seu controle. Na esquadra, o ambiente era diferente. A notícia dos acontecimentos do dia anterior tinha se espalhado, e Brad conseguia sentir os olhares e os sussurros. Oficiais que normalmente o cumprimentavam com acenos casuais evitavam seu olhar. Até Jacobs, seu parceiro novato, mantinha distância. Brad sentou-se na sua secretária, fingindo estar concentrado nos relatórios, quando a notificação do seu e-mail tocou. O assunto chamou-lhe a atenção. Lembrete de reunião. Gabinete do chefe Carter, 10 AM. Consultou o relógio. 9:57. A sua pulsação acelerou, mas obrigou-se a levantar-se, endireitar o uniforme e dirigir-se ao gabinete do chefe. Quando chegou, Daniel estava sentado à secretária, a folhear um dossiê. Ele não olhou para cima quando Brad bateu na porta e entrou. "Fecha a porta", disse Daniel, sem levantar os olhos. Brad obedeceu, o clique silencioso da porta soando mais alto do que deveria. Ele ficou de pé sem jeito, sem saber se devia sentar-se ou ficar de pé. Depois de um momento, Daniel finalmente levantou os olhos, com um olhar agudo e avaliador. "Sente-se, agente Halstead", disse Daniel, apontando para a cadeira à sua frente. Brad hesitou antes de se sentar, com uma postura rígida. Limpou a garganta, tentando projetar confiança. "Chefe", começou, mas Daniel ergueu a mão para o impedir. "Eu falo primeiro", disse Daniel. O seu tom não era duro, mas não deixava espaço para interrupções. Deslizou o ficheiro pela secretária até Brad, que olhou para ele, mas não o pegou. "Revi o seu registro", continuou Daniel. "Está na polícia há mais de uma década. Elogios por bravura, boas avaliações de desempenho de alguns supervisores, mas há um outro lado deste ficheiro. Queixas, muitas delas." O maxilar de Brad apertou-se, mas ele não disse nada. "Força excessiva", Daniel listou, folheando as páginas. "Conduta não profissional, várias alegações de comportamento discriminatório. Nenhuma delas levou a uma ação disciplinar formal, mas o padrão é claro." "Com todo o respeito, chefe", interrompeu Brad, "essas queixas não tinham fundamento. As pessoas inventam coisas para se livrarem de problemas, sabe como é." Daniel levantou uma sobrancelha, pouco impressionado. "Eu sei." Brad vacilou.
apercebendo-se demasiado tarde das implicações do que acabara de dizer. Daniel inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços na secretária. "Deixe-me esclarecer uma coisa, agente Halstead", disse Daniel, a sua voz firme, mas cortante. "Representa este departamento sempre que veste esse uniforme. As suas ações refletem-se em todos nós. E ontem, o que me disse, o que me chamou, não só foi desrespeitoso, como também mostrou um nível de arrogância e ignorância que não tem lugar nesta esquadra." Brad se mexeu desconfortavelmente. "Eu não sabia quem você era", ele murmurou defensivamente. "Isso não torna as coisas melhores", respondeu Daniel. "Não sabias que eu era o teu chefe, e por isso sentiste-te no direito de me tratar, e a qualquer outra pessoa que não respeitas, com um desrespeito flagrante? Diz-me, Brad, com quantas outras pessoas falaste dessa maneira? Com quantos outros macacos já lidaste nas tuas patrulhas?" A pergunta caiu como um golpe e o rosto de Brad ficou vermelho. Ele abriu a boca para responder, mas Daniel ainda não tinha terminado. "Você pode ter se safado com esse tipo de comportamento no passado", disse Daniel, "mas sob minha liderança, isso acaba agora." Brad irritou-se. "Você está dizendo que está querendo me pegar?" "Não", respondeu Daniel com frieza. "Estou a dizer que te estou a responsabilizar." Há uma diferença. A sala ficou em silêncio. A tensão era suficientemente espessa para ser cortada com uma faca. Finalmente, Daniel recostou-se na cadeira com uma expressão ilegível. "O que vai acontecer é o seguinte", disse ele. "Vais ter um treino de sensibilidade obrigatório. Também vão ser submetidos a uma revisão completa da vossa conduta, passada e presente. Se houver provas de má conduta, serão tomadas as medidas adequadas." Os olhos de Brad arregalaram-se. "Não pode estar a falar a sério." "Oh, estou a falar muito a sério", disse Daniel. "Esta é a tua oportunidade de provar que és capaz de fazer melhor. Não a desperdices." Brad levantou-se abruptamente, com os punhos cerrados ao lado do corpo. "Isso é uma caça às bruxas", ele cuspiu. "Estás a atacar-me porque tens um chip no teu ombro." Daniel não mordeu a isca. Ele simplesmente ficou de pé, encarando o olhar de Brad com uma calma inabalável. "Pode acreditar no que quiser, agente Halstead", disse ele. "Mas sugiro que olhe bem para si próprio, porque se não o fizer, o seu tempo aqui pode ser mais curto do que pensa." Brad saiu a correr, batendo com a porta atrás de si, com a raiva a ferver, enquanto caminhava pela esquadra, ignorando os olhares curiosos dos colegas. Ele não se importava com o que eles pensavam. Estava determinado a provar que não era ele o problema. Mais tarde nesse dia, Brad foi destacado para uma patrulha de rotina com Jacobs. O novato estava claramente inquieto, remexendo-se no banco do passageiro enquanto Brad conduzia. "Vais dizer alguma coisa ou vais ficar aí sentado a contorcer-te?", Brad disse. Jacobs hesitou. "Eu só acho que devias levar a sério o que o chefe disse." Brad riu-se amargamente. "Oh, agora estás do lado dele?" "Não se trata de lados", disse Jacob calmamente. "Trata-se de fazer o trabalho bem feito." Brad não respondeu, agarrando o volante com força enquanto atravessavam o bairro. Ele recusava-se a deixar que alguém lhe desse lições, muito menos um novato e um chefe que não sabia como as coisas funcionavam no mundo real. A patrulha decorria sem incidentes até receberem uma chamada sobre um distúrbio num parque local. Quando chegaram, encontraram um grupo de adolescentes a discutir em voz alta. Brad saiu do carro, com a sua irritação a transbordar enquanto lhes gritava para se acalmarem. Um dos adolescentes, um rapaz alto com rastas, manteve-se firme. "Não estamos a fazer nada de errado", disse ele. "Por que é que nos estão a incomodar?" O temperamento de Brad exaltou-se. "Cuidado com o tom de voz, miúdo", disse ele. "Queres passar a noite numa cela?" O rapaz olhou para ele, mas não disse nada.
Jacob mexeu-se desconfortavelmente, olhando de relance entre Brad e os adolescentes. "Brad", disse Jacob baixinho, "se calhar devíamos..." "Eu trato disto." Brad cortou-lhe a palavra. Voltou-se para os adolescentes. "Separem-se agora." Relutantemente, o grupo começou a dispersar-se, embora o rapaz com rastas tenha lançado a Brad um olhar de puro desafio antes de se afastar. Brad sentiu uma pontada de satisfação. Tinha-lhes mostrado quem mandava, mas enquanto se afastavam, Jacobs não conseguia deixar de sentir que a abordagem de Brad só tinha piorado as coisas, e ele não era o único. De volta à esquadra, Daniel viu as imagens da câmara do corpo da patrulha de Brad. A sua expressão escureceu. Era evidente que Brad não tinha aprendido nada, e as consequências estavam apenas a começar. O dia de Brad piorou ainda mais depois do incidente no parque. A tensão entre ele e Jacobs era palpável, embora Jacobs evitasse confrontá-lo diretamente. À medida que as horas se arrastavam, a frustração de Brad só aumentava. Não conseguia afastar a sensação de que todos estavam contra ele. Jacobs, o chefe, até mesmo a comunidade. De volta à esquadra, Daniel estava sentado no seu gabinete a rever o relatório da escalada. A equipa de assuntos internos tinha acelerado a investigação após a sua chamada, descobrindo padrões preocupantes na conduta de Brad. As imagens da câmara do incidente no parque confirmaram o que Daniel suspeitava. A abordagem de Brad ao policiamento não era apenas abrasiva, era um risco. Quando Daniel se preparava para uma reunião com todo o departamento, foi interrompido por uma batida à porta. "Entra", disse ele, levantando os olhos. Jacob entrou com uma expressão nervosa. "Chefe, posso falar consigo?" Daniel fez-lhe um gesto para que se sentasse. "O que é que lhe vai na cabeça, agente Jacobs?" Jacobs hesitou, mexendo com as mãos. "É sobre o Brad, quero dizer, o agente Halstead." Os olhos de Daniel aguçaram-se, mas ele permaneceu em silêncio, encorajando Jacobs a continuar. "Há 6 meses que ando com ele", disse Jacob. "No início pensava que ele era da velha guarda, duro, mas justo. Mas ultimamente tem sido diferente. Ele não me ouve. Agrava as situações em vez de as acalmar e... Ontem, ele arrastou-se, visivelmente desconfortável. "Continua", pediu Daniel. Jacob engoliu com dificuldade. "Ontem, quando ele te chamou, quando disse aquela palavra, percebi que não se tratava apenas da forma como ele trata os suspeitos, mas da forma como ele vê as pessoas. Ele não as respeita e isso é perigoso." Daniel acenou lentamente com a cabeça. "Obrigado por me ter contado isto, agente Jacobs. É preciso coragem para falar, especialmente sobre um colega." Jacobs parecia aliviado, mas ainda inquieto. "Só quero fazer bem o meu trabalho, chefe. Não quero acabar como ele." "Não vai acabar", disse Daniel com firmeza. "Mas vai ser preciso trabalhar para mudar a cultura aqui. E isso começa com a responsabilização." Jacobs acenou com a cabeça e saiu do escritório, deixando Daniel a pensar nos próximos passos. Nessa noite, Brad sentou-se em casa a beber uma cerveja. O dia tinha sido um desastre e ele não conseguia afastar a sensação de que as coisas estavam prestes a piorar. Ligou a televisão, na esperança de se distrair, mas o noticiário local só fez aumentar a sua inquietação. Noutras notícias, fontes dentro do departamento de polícia da cidade sugerem que o recém-nomeado chefe Daniel Carter está a tomar uma posição dura em relação à má conduta dos agentes, disse o pivô. Rumores de uma investigação interna provocaram um debate sobre o futuro do departamento. Mais pormenores a seguir. Brad cerrou o maxilar, os nós dos dedos embranqueceram à volta da garrafa que tinha na mão. Sentia-se encurralado e a pressão estava a aumentar. No dia seguinte, Daniel convocou uma reunião com todo o departamento. Os oficiais se reuniram na sala de reuniões,
O ar estava denso de expectativa. Brad estava sentado, de braços cruzados, quando Daniel se dirigiu para a frente da sala. "Bom dia", começou Daniel, com um tom calmo, mas autoritário. "Eu convoquei esta reunião porque está na altura de termos uma conversa séria sobre os padrões a que nos propomos como agentes deste departamento." Deixou que as suas palavras se fizessem ouvir antes de continuar. "Temos a responsabilidade de servir e proteger esta comunidade. Isso significa tratar toda a gente com dignidade e respeito, independentemente do seu passado. Infelizmente, houve casos em que não cumprimos essa responsabilidade." A sala ficou em silêncio, embora alguns agentes se tenham mexido desconfortavelmente nos seus lugares. O olhar de Daniel passou por eles. A sua expressão era ilegível. "Não vou dizer nomes", disse ele, embora os seus olhos se tenham detido em Brad por uma fração de segundo. "Mas deixem-me ser claro, este tipo de comportamento não será tolerado. A responsabilização começa agora." Ele delineou as novas políticas que estava a implementar: formação obrigatória em sensibilidade, supervisão mais rigorosa das imagens das câmaras corporais e tolerância zero para comportamentos discriminatórios. A sala fervilhava de murmúrios. Alguns agentes acenavam com a cabeça em sinal de concordância, enquanto outros trocavam olhares sépticos. Depois da reunião, Brad encurralou alguns dos seus habituais aliados no balneário. "Dá para acreditar nisto?" sibilou. "Ele está a tentar fazer-nos parecer os maus da fita, como se nós fôssemos o problema." Um agente encolheu os ombros. "Talvez tu sejas o problema, Brad." As palavras atingiram-no com mais força do que ele esperava. Ele fez uma careta e saiu, com a frustração a ferver. Não estava habituado a sentir-se impotente, e isso tornava-o imprudente. Mais tarde naquele dia, Brad respondeu a uma chamada sobre um incidente de furto numa loja de conveniência. Quando chegou, o suspeito já estava a ser detido pelo gerente da loja, um jovem negro na casa dos 20 anos que parecia mais assustado do que culpado. "O que é que ele levou?" Brad perguntou com aspereza. "Só uma sandes", disse o gerente. "Mas ele não pagou e eu não posso deixar passar isso." Brad olhou para o suspeito. "Tens dinheiro?" O homem abanou a cabeça com os olhos arregalados de medo. "Eu estava com fome, não sabia mais o que fazer." O temperamento de Brad exaltou-se. "Isso não é problema meu. Mãos atrás das costas." O homem hesitou, olhando para as sandes no balcão. "Por favor, senhor agente, eu vou-me embora. Não voltarei." "Eu disse mãos atrás das costas", Brad gritou, pegando nas algemas. Antes que ele pudesse agir, Jacobs chegou ao local, tendo sido enviado como reforço. Ele imediatamente percebeu a situação e se colocou entre Brad e o suspeito. "Espera", disse Jacob. "Vamos falar sobre isto." "Não há nada para falar", disse Brad. "Ele infringiu a lei e está a roubar comida porque tem fome", contrapôs Jacobs. "Nós podemos resolver isso sem uma prisão." Brad olhou para ele com o maxilar apertado. "Desde quando é que tu dás as ordens?" Jacobs não recuou. "Desde que supostamente estamos aqui para servir e proteger. Isto não está a servir ninguém." A tensão entre eles estalava como um fio elétrico. Finalmente, Brad cedeu, recuando com uma carranca. "Tudo bem", murmurou, "a decisão é sua." Jacob falou calmamente com o suspeito, resolvendo a situação sem incidentes, mas quando saíram da loja, a raiva de Brad transbordou. "Tu minaste-me", rosnou ele. "Não voltes a fazer isso. Eu fiz o que estava certo", disse Jacob com firmeza. "Talvez devesses experimentar um dia destes." O confronto deixou Brad furioso, com a sua autoridade a escorregar-lhe por entre os dedos, e desta vez as imagens da câmara corporal contavam uma história que ele não conseguia controlar. Nessa noite, Daniel reviu as imagens, com uma expressão sombria. O comportamento de Brad tinha ultrapassado mais um limite, e Daniel sabia que era a altura de agir de forma decisiva.
Pegou no telefone e fez uma chamada. Assuntos internos, começou o seu chefe Carter, preciso que avancem com uma ação disciplinar contra o agente Halstead, com efeito imediato. O dia de Brad começou com um telefonema para o qual não estava preparado. Agente Halstead, começou a voz do outro lado, cortante e formal. Fala a Tenente Ramirez dos assuntos internos. Com efeitos imediatos, é colocado em licença administrativa, enquanto se aguarda uma revisão formal da sua conduta. Deve apresentar-se na esquadra ao meio-dia para entregar o distintivo e a arma. O quê? Brad gritou com a voz a subir. Isto é uma piada, certo? Não, agente Halstead, respondeu Ramírez com um tom inflexível. Se não obedecer, vamos escalar o assunto em conformidade. A linha ficou muda antes que Brad pudesse responder. O seu peito apertou-se e uma raiva profunda e fervilhante borbulhou dentro dele. Era a obra do chefe Carter, ele tinha certeza disso. Quando Brad chegou à esquadra nessa manhã, o ambiente estava tenso. Os seus colegas evitavam o contato visual e os sussurros seguiam-no pelo corredor. Ele abriu a porta do escritório de assuntos internos, onde Ramirez e Daniel estavam à espera. Sente-se, instruiu Ramirez de forma brusca. Brad não se sentou. Em vez disso, olhou para Daniel com o rosto corado de raiva. A culpa é tua, cuspiu. Tu andas a tentar apanhar-me desde o dia em que apareceste. Daniel permaneceu calmo, encarando a fúria de Brad com firmeza. Isto não é pessoal, Brad, disse ele. Tem a ver com as tuas ações. As minhas ações? Brad estalou. Eu fiz o meu trabalho durante anos, talvez não à tua maneira, mas obtive resultados. E a que custo? Daniel rebateu. Respeito, confiança, a reputação deste departamento. É suposto servirmos a comunidade, não aliená-la. Poupe o discurso, rebateu Brad. Só estás aqui para fazer boa figura. Não te preocupas com este departamento, mas sim com a tua agenda. Ramírez interveio antes que a discussão se agravasse ainda mais. Agente Halstead, esta reunião não é para debater. Está aqui para entregar o seu distintivo e a sua arma agora. Brad hesitou, com o olhar a desviar-se entre Ramírez e Daniel. Finalmente, com uma careta, tirou o distintivo e o coldre, atirando-os para cima da secretária. Isto ainda não acabou. Rosnou antes de sair em debandada. A esquadra fervilhava com as consequências da suspensão de Brad. Alguns oficiais apoiaram a decisão de Daniel, enquanto outros reclamaram que ele foi muito duro. A divisão era clara, mas Daniel manteve-se firme. Ele sabia que se tratava de mais do que um agente, tratava-se de estabelecer um padrão para o departamento. Nessa tarde, Daniel visitou um centro comunitário onde tinha marcado uma reunião com os líderes locais. O objetivo era restabelecer a confiança entre a polícia e os bairros que serviam, e ele queria ouvir diretamente as pessoas mais afetadas pelas falhas do departamento. A reunião começou com tensão no ar. A sala estava cheia de ativistas, clérigos e residentes, muitos dos quais tinham experiências em primeira mão de desconfiança e medo ao lidar com a polícia. Daniel ouviu atentamente enquanto eles partilhavam as suas histórias, tomando notas e fazendo perguntas. Uma mulher, uma residente idosa chamada Mrs. Robinson, falou com lágrimas nos olhos. Costumávamos poder chamar a polícia quando precisávamos de ajuda, disse ela. Agora temos demasiado medo que eles piorem as coisas. O meu neto nem sequer vai à loja sem olhar por cima do ombro. Daniel acenou solenemente com a cabeça. Não posso mudar o passado, disse ele. Mas prometo-vos isto. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que este departamento volte a ser algo em que possam confiar. Não vai ser de um dia para o outro, mas vai acontecer. A sua sinceridade foi bem recebida por muitos na sala, embora o ceticismo se mantivesse. Quando a reunião terminou, Daniel trocou informações de contato com vários participantes, prometendo manter-se em contato e trabalhar em colaboração. Entretanto, Brad estava sozinho no seu apartamento
a remoer-se de amargura. O seu telemóvel recebia mensagens de alguns colegas compreensivos, mas o apoio não era suficiente. Ligou a televisão para se distrair, mas as notícias locais fizeram-lhe ferver o sangue. O chefe Daniel Carter reuniu-se hoje com líderes comunitários para discutir os esforços de reforma do Departamento de Polícia da cidade, disse o pivô. Fontes indicam que Carter já tomou medidas para lidar com a má conduta dos agentes, incluindo a suspensão de um agente veterano. Brad atirou o comando à parede. O estalido do plástico estilhaçou-se, ecoando pela sala. Ele não suportava a ideia de Daniel ser elogiado enquanto ele era vilipendiado. Pegou no telemóvel e marcou um número para o qual não ligava há meses. Sim, sou eu, disse ele quando a linha se ligou. Preciso de um favor. Na manhã seguinte, Daniel recebeu um e-mail de Ramírez. Incluía um resumo detalhado da investigação sobre a conduta de Brad, bem como recomendações de medidas disciplinares. As provas eram contundentes. Imagens de câmaras corporais, registros de queixas e até depoimentos de outros agentes davam uma imagem clara de um padrão de abuso. Daniel elaborou um relatório formal para o Conselho Municipal, descrevendo as suas conclusões e as medidas que estava a tomar para resolver os problemas. Ele sabia que isso não seria o fim do assunto. Brad provavelmente iria lutar contra as acusações, mas ele estava preparado para a batalha que se avizinhava. Quando Daniel terminou o relatório, o seu assistente bateu à porta. Chefe Carter, tem uma visita, disse ela com um tom hesitante. Quem é? Daniel perguntou. ICRA, Robinson, respondeu ela. Ela diz que é urgente. Daniel franziu o sobrolho, mas acenou com a cabeça. Manda-a entrar. ICRA. Robinson entrou com o rosto marcado pela preocupação. Chefe Carter, disse ela com a voz a tremer. Aconteceu algo ao meu neto. O estômago de Daniel ficou embaixo. O que é que aconteceu? Ele estava a ir para casa ontem à noite e alguns agentes pararam-no, disse ela. Disseram que ele parecia suspeito. Ele está no hospital, não. Diz que o agrediram. Daniel chegou ao hospital com a cabeça cheia de perguntas. Ao entrar na sala de emergência, a SRA. Robinson conduziu-o ao quarto do neto. O rapaz, Greg, estava deitado na cama com um olho inchado, nódoas negras nos braços e um lábio partido. A visão fez o maxilar de Daniel apertar-se. Greg, disse Daniel gentilmente, puxando uma cadeira ao lado da cama. Chefe Carter, estou aqui para saber o que aconteceu. Greg olhou para a avó e depois de novo para Daniel. A sua voz estava trêmula, mas clara. Eu estava a ir para casa depois dos campos de basquetebol. Era tarde, mas não estava a fazer nada de errado. Estes dois polícias pararam e começaram a fazer-me todas aquelas perguntas. Que tipo de perguntas? Perguntou Daniel, o seu tom calmo, mas concentrado. Queriam saber por que é que eu estava na rua até tão tarde, para onde ia, se tinha drogas comigo, disse Greg, com os olhos a transbordar de lágrimas. Disse-lhes que não tinha nada, mas eles não acreditaram em mim. Um deles agarrou-me e atirou-me contra o carro. Eu não resisti, juro. Os punhos de Daniel cerraram-se debaixo da mesa. Viste os nomes deles ou os números dos distintivos? Greg hesitou. Não vi os nomes, mas um deles tinha uma cicatriz no queixo e estava sempre a dizer coisas como miúdos como tu tem de aprender a respeitar. O coração de Daniel afundou-se. A descrição soava-lhe demasiado familiar. Ele acenou com a cabeça e colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Greg. Vou investigar isto, prometeu. Tu não merecias isto. Ai, senhora. Robinson seguiu Daniel até ao corredor, com o rosto marcado pela preocupação. Chefe, é verdade que está a suspender os agentes que saem da linha? É, disse Daniel. E se eu descobrir que os agentes que fizeram isto violaram o protocolo, eles vão sofrer consequências. Os lábios da SRA. Robinson formaram uma linha fina. Ótimo.
Porque não é a primeira vez que ouço histórias como esta, mas tem de ser a última. De volta à esquadra, Daniel convocou uma reunião de emergência com Ramírez e a sua equipa dos assuntos internos. Transmitiu o relato de Greg e ordenou uma revisão completa de todos os agentes de patrulha em serviço na noite anterior. Comecem pelo Brad Halstead, disse Daniel. Ele está suspenso, mas quero confirmar que não esteve envolvido. Ramírez acenou com a cabeça. Entendido. Também vamos obter dados de GPS dos carros patrulha. Se o Greg conseguir identificar os agentes, isso vai ajudar a reduzir as hipóteses. À medida que a investigação se desenrolava, Daniel não conseguia afastar a sensação de que isto estava relacionado com Brad. A descrição do agente com a cicatriz no queixo correspondia a um dos aliados mais próximos de Brad, o agente Tim Given. Given tinha desaprovado a liderança de Daniel e o seu registro também não era imaculado. No dia seguinte, Ramírez entregou os resultados iniciais. Os dados do GPS confirmaram que o carro patrulha de Given estava na zona na altura do incidente. Além disso, as imagens da câmara do corpo mostravam uma cena perturbadora. Given e o seu parceiro pararam Greg, interrogaram-no de forma agressiva e acabaram por o forçar contra o carro. Mas as imagens também revelaram outra coisa. Given fez uma chamada telefônica após o incidente e, embora as suas palavras não fossem totalmente audíveis, era evidente que estava a comunicar com alguém. Daniel repetiu o vídeo, com o estômago a afundar-se a cada vez que o via. Tinha um palpite sobre a pessoa a quem Given estava a telefonar, mas precisava de provas. Entretanto, Brad sentou-se num restaurante nos arredores da cidade a beber uma chávena de café. Sentia-se isolado, abandonado pelo departamento que servira durante anos, mas não estava sem opções. Given tinha-lhe assegurado que iria tratar das coisas, e Brad esperava que isso significasse pressionar Daniel. Enquanto bebia o seu café, o seu telemóvel tocou com uma mensagem de texto de Given. Temos um problema. Liga-me. Brad saiu e marcou o número. O que é que se passa? Perguntou. Os assuntos internos estão a investigar, disse Given com a voz tensa. Estão a perguntar sobre o miúdo de ontem à noite. O Carter está a dar-lhes a volta à cabeça. Brad agarrou o telefone com mais força. O que lhes disseste? Nada ainda, respondeu Given, mas as imagens não parecem boas. Eles podem culpar-nos por isto. Brad praguejou sob a sua respiração. Tu não usaste o meu nome, pois não? Claro que não, disse Given. Mas eles não são estúpidos, Brad. Eles vão descobrir. A mente de Brad acelerou. Se Given se virasse sob pressão, tudo iria desmoronar. Ele precisava de agir rapidamente. De volta à esquadra, Daniel recebeu uma chamada de Ramírez. Chefe, temos a confirmação. Given foi um dos agentes envolvidos no incidente com o Greg e temos provas de que fez uma chamada para Brad Halstead depois disso. O peito do Daniel ficou apertado. E o outro agente? O colega dele está limpo, disse Ramírez. Parece que Given foi o instigador. Daniel recostou-se na cadeira com a mente acelerada. Ele precisava enfrentar isso de frente, mas não podia ser apenas sobre Brad e Given. Tinha que ser sobre mudar a cultura que permitia que esse comportamento prosperasse. Tragam os dois, disse Daniel. O Given e o Halstead. Quero ouvir as suas explicações. Nessa tarde, Brad recebeu outra chamada, desta vez de Ramírez. Agente Halstead, precisamos que venha cá para ser interrogado sobre uma investigação em curso. O estômago de Brad ficou embaixo. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até ligarem os pontos, mas não estava à espera que acontecesse tão depressa. Tenho escolha? Perguntou com amargura. Não tem, respondeu Ramírez. Esteja aqui às 15 o'clock. Brad entrou na esquadra exatamente às 15 o'clock, com o rosto numa máscara de desafio. Os sussurros seguiam-no enquanto ele se dirigia para a sala de interrogatório. O coração batia-lhe no peito.
mas ele recusava-se a deixar que alguém o visse suar. Se eles queriam uma luta, ele dava-lhes uma. Dentro da sala, Ramírez e Daniel estavam à espera. O ar estava carregado de tensão quando Brad se sentou, com o corpo rígido e defensivo. Agente Halstead, começou Ramírez com um tom cortado. Este é um inquérito formal sobre o seu potencial envolvimento num incidente que envolveu a detenção ilegal e agressão de Greg Robinson. Os olhos de Brad estreitaram-se. Eu nem sequer estava de serviço naquela noite. É verdade, respondeu Ramírez, com uma expressão neutra, mas temos provas de que o agente Given o contactou pouco depois do incidente. Quer explicar? O pulso de Brad acelerou. Ele não estava à espera que eles fossem tão rápidos. Given é um amigo, ele disse, mantendo a voz firme. Ele liga-me a toda hora. Isso não quer dizer que eu tenha algo a ver com isso. Daniel inclinou-se para a frente, o seu olhar penetrante. Sabias o que ele fez? Ele falou-te em parar o Greg Robinson? Brad olhou-o nos olhos, forçando-se a manter a calma. Eu não sabia nada sobre isso, ele disse. O que quer que o Given tenha feito, a culpa é dele. Ramírez deslizou uma transcrição pela mesa. Isto é da filmagem da câmara do corpo de Given. O áudio capta uma chamada telefônica em que ele diz: "Não te preocupes, eu trato disto." Ele estava a falar consigo, não estava? O estômago de Brad revolveu-se. Ele olhou para a transcrição, mas não respondeu. A voz de Daniel cortou o silêncio. A cultura deste departamento está a mudar, Brad. Se fizeste parte do problema, se o encorajaste, não vai ser varrido para debaixo do tapete. Tens uma oportunidade para te revelares. As mãos de Brad fecharam-se em punhos debaixo da mesa. Sentia-se encurralado, mas o seu orgulho não o deixava admitir nada. Eu não fiz nada de errado, disse ele com os dentes cerrados. A porta abriu-se e o assistente de Ramírez entrou, entregando-lhe uma nova pasta. Ramírez olhou de relance para o conteúdo e depois deslizou-a para Daniel. Ele examinou o documento, sua expressão endurecendo. Isto acabou de chegar, disse Daniel, com a voz afiada. Obtivemos os registros telefônicos de Given. Ele ligou-lhe 3 vezes depois do incidente, e a última chamada durou quase 10 minutos. O que estavam a discutir? A mandíbula de Brad se apertou. Nós conversamos sobre um monte de coisas. Não quer dizer que eu tenha tido alguma coisa a ver com aquele miúdo. Daniel inclinou-se para trás, estudando Brad cuidadosamente. Não estás a ajudar-te a ti próprio, Brad. As provas estão a acumular-se e Dado não vai assumir a culpa sozinho. Ele vai falar se isso significar salvar a si mesmo. O coração de Brad afundou-se. Ele sabia que Given não era leal o suficiente para protegê-lo, especialmente sob pressão. Mas admitir o envolvimento significava dar a Daniel exatamente o que ele queria, e Brad não estava pronto para isso. Já chega de conversa, disse Brad, levantando-se abruptamente. Se tens alguma coisa contra mim, acusa-me, senão vou-me embora. Podes ir, disse Ramírez com frieza por agora. Brad saiu em disparada, com o sangue a ferver. Não conseguia afastar a sensação de que as paredes se estavam a fechar, mas ainda não estava pronto para desistir. Depois de Brad sair, Daniel e Ramírez reviram o caso. As provas eram contundentes, mas não eram suficientes para atribuir a Brad a autoria da agressão. Precisavam que Given confirmasse o seu papel. Mais tarde naquela noite, Daniel sentou-se no seu escritório, contemplando o seu próximo passo. Uma batida na porta interrompeu a sua linha de pensamento. Entre, ele chamou. Jacobs entrou com um ar inquieto. Chefe, posso falar consigo? Daniel fez-lhe um gesto para que se sentasse. O que é que tem em mente, agente Jacobs? Jacobs hesitou antes de falar. É sobre o Brad. Sei que não devia estar a falar sobre isto, mas acho que ele está mais envolvido do que deixa transparecer. Os olhos de Daniel estreitaram-se. O que te leva a dizer isso? Ouvi-o a falar com o Given.
disse Jacobs, baixando a voz. Estão sempre a queixar-se da forma como dirige o departamento. Dizem que é brando e que as coisas eram melhores antes de você chegar. E ontem, quando estávamos no balneário, ouvi o Brad dizer ao Given para não o arrastar para isto. Não pensei muito nisso na altura, mas agora... Daniel acenou com a cabeça, com a mente acelerada. Obrigado por me dizeres isto, Jacobs. É importante que responsabilizemos toda a gente. Jacobs hesitou. Acha que isto vai mesmo mudar alguma coisa, chefe? Quero dizer, o Brad está cá desde sempre. As pessoas admiram-no. A expressão de Daniel suavizou-se. A mudança não é fácil, Jacobs, mas começa com a responsabilização. Se deixarmos passar isto, estamos a dizer à comunidade que a sua confiança não é importante, e eu não vou deixar que isso aconteça. Entretanto, Brad encontrou-se com Given num bar pouco iluminado nos arredores da cidade. Os dois homens sentaram-se numa cabine de canto, falando em voz baixa. Eles vêm atrás de mim, disse Brad, com a voz baixa mas tensa. E se me apanharem, virão atrás de ti a seguir. Given franziu o sobrolho, tomando a sua bebida. O que é que queres que eu faça, Brad? Eles têm as filmagens, têm os registros do meu telemóvel. Não posso negar o que aconteceu. Mantenha a boca fechada, sibilou Brad. É isso que tens de fazer. Se você se entregar, eles vão enterrar nós dois. Given parecia desconfortável. Eu não sei, cara. Carter não é como os velhos chefes. Ele não desiste. Brad bateu com o punho na mesa, atraindo alguns olhares dos outros clientes. Deixem-me tratar do Carter, mas não façam nada de estúpido. A última carta de Brad era desesperada, mas ele não via outra saída. Decidiu confrontar Daniel diretamente, na esperança de o intimidar e fazê-lo recuar. Para Brad, a luta tinha se tornado pessoal, e ele não ia cair sem uma última tentativa de recuperar o controlo. Na manhã seguinte, Daniel chegou cedo à esquadra, já a pensar no caso contra Brad e Given. Enquanto caminhava pelo parque de estacionamento, ouviu uma voz atrás de si. Chefe! Daniel virou-se para encontrar Brad encostado ao seu carro, de braços cruzados e com um sorriso na cara. Mas o sorriso não chegava ao seus olhos. Eles estavam cheios de algo mais próximo do desespero. Brad, disse Daniel com firmeza, parando a alguns metros de distância. O que estás a fazer aqui? Estás de licença. Eu queria falar, disse Brad, empurrando-se para fora do carro, de homem para homem. O maxilar de Daniel apertou-se, mas ele acenou com a cabeça. Falemos então. Brad aproximou-se mais, baixando a voz. Não precisas de arruinar as nossas carreiras por causa disto. Tu desistes, eu desisto e ambos saímos limpos. Daniel levantou uma sobrancelha. Isso é suposto ser uma oferta ou uma ameaça? É senso comum, disse Brad, seu tom endurecendo. Tens pessoas neste departamento que não gostam de ti, Carter. Não confiam em ti. Se me derrubares, só estarás a dar-lhes razão. Estás a fazer inimigos que não precisas. Daniel não vacilou. Ele deu um passo à frente, sua voz calma, mas resoluta. Brad, a única pessoa que está a arruinar a tua carreira és tu. Não fui eu que te obriguei a chamar-me macaco. Não fui eu que te obriguei a ignorar o protocolo e não fui eu que te obriguei a arrastar o Given para esta confusão. O rosto de Brad corou, sua confiança vacilou. Eu fiz esse trabalho por 15 anos. Eu sei como lidar com pessoas como Greg Robinson. Tu não sabes. O olhar de Daniel endureceu-se. Queres dizer os negros, os pobres, as pessoas que achas que estão abaixo de ti? Brad abriu a boca para responder, mas Daniel cortou-lhe a palavra. Tiveste anos para corrigir a tua abordagem, Brad. Anos para fazeres melhor. Em vez disso, escolheste a arrogância em vez da responsabilidade. E agora vais enfrentar as consequências.
Os punhos de Brad cerraram-se, o seu corpo tremia de raiva mal contida, mas ele não respondeu. Deu meia volta e afastou-se, murmurando baixinho. Dentro da esquadra, Ramírez encontrou Daniel com uma expressão de satisfação. Apanhamos o dado, disse ela. Ele cedeu esta manhã. Ele admitiu que Brad foi quem o encorajou a parar Greg e bater nele, só para mandar uma mensagem. Daniel acenou com a cabeça. Ótimo! Prepara um relatório completo para o Conselho Municipal e para o promotor público. Quero que eles saibam exatamente com o que estamos a lidar. No final do dia, a suspensão de Brad transformou-se em despedimento. Given foi acusado de agressão e foi aberto um inquérito oficial sobre as queixas anteriores contra os dois homens. O anúncio provocou ondas de choque em todo o departamento, mas também enviou uma mensagem. Os dias de má conduta sem controlo tinham acabado. 2 semanas depois, Daniel voltou ao centro comunitário onde tinha conhecido Greg e a SRA. Robinson. Desta vez, trouxe boas notícias. Os agentes envolvidos no caso do Greg foram afastados da força, disse Daniel a IOS residentes reunidos. Um deles está a enfrentar acusações e estamos a trabalhar para garantir que este tipo de comportamento não seja tolerado no futuro. Os olhos da SRA, Robinson, encheram-se de lágrimas. Obrigada, chefe. Pensei que nunca ninguém me ia ouvir. Daniel sorriu gentilmente. Merece ser ouvida a SRA, Robinson, e o Greg merece sentir-se seguro no seu próprio bairro. À medida que a reunião prosseguia, Daniel sentiu uma sensação de esperança. O caminho a percorrer seria longo, mas ele estava determinado a seguir em frente. Brad, entretanto, encontrava-se sozinho no seu apartamento, com o peso das suas escolhas a cair-lhe finalmente em cima. Não tinha emprego, nem aliados, nem ninguém a quem culpar, a não ser ele próprio. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso da responsabilidade. Meses depois, o departamento começou a reconstruir a sua relação com a comunidade. Foram implementados novos programas de formação. As queixas foram levadas a sério, e agentes como Jacobs tornaram-se símbolos da mudança positiva que Daniel tinha trabalhado tão arduamente para conseguir. Greg, agora curado dos ferimentos, voltou ao OS campus de basquetebol sem medo, e Daniel, de pé na linha lateral uma tarde, viu o rapaz a rir-se com os amigos. Era um momento pequeno, mas representava tudo pelo que ele tinha lutado.